Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 4 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira, nós vamos concluir o livro de Tiago, a carta de Tiago, e também vamos concluir a maratona bíblica. Então você que participou aí da maratona bíblica, durante todo esse tempo, quase um ano e meio que a gente está aqui na Maratona Bíblica, a gente leu toda a Bíblia. E isso fizemos pela segunda vez. Mas o devocional não para, o devocional não acaba. Na segunda-feira, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui, mas em uma nova dinâmica. Em vez de fazermos 3 capítulos por dia, como fazemos normalmente, a gente vai fazer um capítulo, ou menos, ou mais, dependendo do capítulo. Então a gente vai pegar ali um capítulo, por exemplo, que pode ser resumido. Aliás, se a gente pegar ali 2 capítulos que podem ser resumidos, a gente vai fazer. Mas se não, a gente vai fazer um por um, com muita calma, com muita tranquilidade. Agora nós vamos fazer uma imersão bíblica e não mais uma maratona bíblica. Então vamos mergulhar, na verdade, na palavra de Deus a partir de segunda-feira, às 7h30 da manhã. Vai demorar bem mais tempo, né? Vai demorar muito tempo, mas nós temos todo o tempo do mundo, então vamos com calma, porque acreditamos que esse vai ser um tempo muito proveitoso e legal também, que a gente vai fazer agora de maneira cronológica. Hoje, por exemplo, tá terminando com o Tiago. A gente usou ali uma outra maneira de escolher os livros, que era por assunto. Agora a gente vai trabalhar a partir de segunda-feira com a cronologia, ou seja, vamos começar lá em Gênesis, a gente vai avançar por toda a Bíblia, passando pelos períodos da história bíblica. Hoje, Tiago, capítulo 3 e 4, nós vamos falar capítulo 3, 4 e 5, né? Faltou ali, capítulo 3, 4 e 5, nós vamos falar da sabedoria do alto. Isso está descrito aqui em Tiago capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Bom, o que acontece aqui, se a gente for olhar a construção da carta de Tiago, as tribos da dispersão, Tiago ele vai falar sobre vários assuntos. Como eu disse ontem, Tiago é uma espécie de provérbios do Novo Testamento, um livro de sabedoria. Então ele fala de vários assuntos, mas tem um assunto que une todos esses assuntos. Tem um assunto que une todos esses diversos assuntos abordados por Tiago: a sabedoria. E a sabedoria, ela é fundamental em todas as dinâmicas da vida do indivíduo. Então, nos relacionamentos, a sabedoria é fundamental. No trabalho, a sabedoria é fundamental. Na igreja, a sabedoria é fundamental. Enfim, a sabedoria ela é fundamental para todas as dinâmicas da nossa vida. E o que Tiago vai fazer aqui? Um contraste muito nítido entre a sabedoria do alto e a sabedoria humana. E a primeira coisa que a gente vai falar então é sobre a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela tem uma característica que é indiscutível, que é o egoísmo. Olha só como que Tiago trata a sabedoria humana. Versículo 14 até o 16. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Olha só que interessante, esse tipo de sabedoria que Tiago fala, ela promove os interesses pessoais. Essa característica distintiva, marcante desta sabedoria. Agora, legal é que Tiago, ele fala de 2 tipos de sabedoria.
ele não fala da ausência da sabedoria. Então alguém pode dizer que ou você é sábio ou não é sábio. Mas tem uma sabedoria que não é boa. Ela é sabedoria, que teoricamente seria algo bom. Ela é sabedoria, mas não é boa. Tiago vai dizer que essa sabedoria, ela é terrena, ela é demoníaca. É o nome que Tiago vai dar aí para esse tipo de sabedoria. E essa sabedoria, segundo Tiago, ela se manifesta em ausência de graça. O que é isso? São relacionamentos apenas comerciais. Ou seja, o que eu ganho com isso? A relação passa a ser um ganha-ganha, um relacionamento apenas comercial. E toda vez que as suas dinâmicas de vida, ou a dinâmica de vida de um crente, ela for baseada no que eu ganho, ele está manifestando uma sabedoria que é terrena. E o mundo ensina isso. O mundo ensina, por exemplo, que você tem que ter amigos que te impulsione. O mundo ensina, por exemplo, que você tem que levar vantagem sempre que você puder. O mundo ensina, por exemplo, que comprar por 3 e vender por 5 é normal. Então isso é a sabedoria humana, terrena. O que eu ganho, como eu posso ganhar mais. E muitas vezes nós, até mesmo dentro da igreja, somos incentivados a esse tipo de sabedoria. Toda vez que nós falamos sobre casais, por exemplo, o que normalmente a gente escuta? Olha, trata bem a sua esposa, porque se você tratar bem a sua esposa, ela vai te tratar bem. É uma sabedoria humana, terrena. Existe uma troca aqui. Vou dar um outro exemplo no dízimo. Entregue o seu dízimo porque Deus vai te abençoar. É uma relação de troca. O que acontece aqui? As coisas, elas são o fim. Eu quero conquistar coisas e não um meio. Então, os relacionamentos, eles não são um meio, eles são um fim. O dízimo, ele não é um meio, ele é o fim. Então, o ponto aqui é dizer que essa sabedoria humana, ela está presente, não ignore isso. Tiago não diz que a falta de sabedoria é um problema, mas ele diz que é uma sabedoria humana, terrena, demoníaca, e essa sabedoria é caracterizada, segundo Tiago, por uma relação comercial. O que eu ganho? E eu sei que isso aí, nós como crentes, escutamos o dia inteiro. Nós escutamos na internet, nós escutamos na conversa com os nossos amigos, nós escutamos nos treinamentos que nós passamos, até mesmo em algumas pregações, nós escutamos esse tipo de relacionamento. E aí eu vou só finalizar essa primeira sabedoria, que é a sabedoria humana, terrena, demoníaca. Muitas vezes a gente ouve até isso com relação às coisas espirituais. Olha só, então, como que nós somos ensinados? Se você buscar muito a Deus, se você ler muito a Bíblia, se você orar bastante, fizer um jejum, algumas coisas nesse sentido, então Deus vai te manifestar mais, você vai ter mais intimidade com Deus. É uma relação comercial apenas. Tiago recrimina os irmãos aqui, dizendo que esse tipo de relacionamento, ele dá o nome para ela aqui, né? Terrena e demoníaca. Ela é egoísta, ambição egoísta. É isso que Tiago chama essa sabedoria. Mas tem uma outra sabedoria, a sabedoria do alto. A sabedoria do alto se manifesta em virtudes, ou seja, o crente expressa um estilo de vida piedoso. Olha aí, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. O que essa sabedoria tem como diferença? A construção dela é completamente diferente. O seu núcleo central é o Evangelho de Cristo. É o fato de que Cristo deu-se em sacrifício pelos seus. Esse tipo de sabedoria, ele tem uma receita diferente, uma construção diferente, uma anatomia diferente. A anatomia dessa construção, ela é baseada no Evangelho. E ela tem como o seu núcleo central, como a sua essência nuclear, ela tem a glória de Deus. E aí muda completamente a maneira como nós enxergamos o relacionamento. Lembra que no anterior nós vimos que
como que somos incentivados a ser sábios? Então, o marido, né? Vou voltar no exemplo do marido. Olha, então o marido, você trata bem a sua esposa porque ela então vai te tratar bem. Como que é a sabedoria do alto ensino? A sabedoria que tem como a construção, como base o evangelho, como núcleo a glória de Deus. Essa sabedoria vai dizer o seguinte: eu trato bem a minha esposa, porque fazendo isso, Deus será glorificado. Eu faço isso porque fazendo assim, a minha esposa será abençoada. Por que eu trato bem a minha esposa? Para ela se sentir bem, para ela ser cuidada. Por que eu educo os meus filhos? Para eles serem bons, para eles serem bem cuidados, para que Deus seja glorificado e não para o meu benefício próprio. E eu poderia citar aqui N exemplos, e em todos eles, lembre-se, a anatomia, a construção é diferente. A sabedoria humana, terrena, demoníaca, as coisas são o fim. Na sabedoria de Deus, na sabedoria do alto, Deus é o fim, a glória de Deus é o fim, o evangelho de Jesus é o fim. Então muda completamente a construção. Você deve fazer isso. Você deve ser um bom marido, você deve ser uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão. Mas por quê? Sabedoria do alto, para que Deus seja glorificado. Nesse sentido, não vai ter problema fazer sacrifícios. Não tem problema fazer sacrifício pelo meu marido, pela minha esposa, no meu trabalho. Não há problema em ser prejudicado caso as minhas relações comerciais elas não deem tão certo, porque eu resolvi usar a sabedoria do alto, né? Não tem problema ser prejudicado. Por quê? Porque no fundo o que eu estou fazendo, aquela coisa que eu estou fazendo, ela é só um meio para se chegar à glória de Deus. O fim é a glória de Deus. Então, a construção dessas duas sabedorias fica nítido que há um contraste. No mundo, essa construção ela é comercial. Então, ela aparece sempre quando eu ganho. Vamos lá. Por que eu devo ler a Bíblia, estudar, ter intimidade com Deus, orar, ter comunhão com a igreja local? Por que eu devo fazer isso? Lembra que eu falei agora há pouco? A gente é ensinado a fazer isso, porque aí nós teremos mais comunhão com Deus e tudo mais. Deus vai derramar do Espírito dele sobre nós. Então percebe que o fim é o egoísmo, é apenas para mim mesmo. Agora, do ponto de vista aqui de Tiago, por que eu devo fazer essas coisas? Eu devo fazer essas coisas porque fazendo isso, Deus será glorificado e mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas serão abençoadas pelo fruto do Espírito na minha vida. E esse é um ponto importante. Aqui Tiago vai chamar essa sabedoria de fruto. Ele vai dizer duas vezes aqui, ó, de bons frutos e fruto da justiça. Por quê? Porque essa sabedoria, ela não é atingida ou alcançada em algum grau de evolução. Então, alguns mais evoluídos têm, outros não. O que ele vai dizer é que na justificação, na santificação, na redenção, na salvação, esse bom fruto se manifesta. Então, o crente naturalmente vai manifestar esta sabedoria. Ou seja, essa sabedoria é fruto da justiça. Ela não é fruto da minha busca, do meu entendimento. Não, ela é uma ação do Espírito Santo em mim. Um exemplo, você está assistindo esse devocional aqui, talvez isso vai mudar a maneira como você enxerga os seus relacionamentos. Isso é o Espírito Santo falando com você, gerando fruto, que é essa sabedoria que vem do alto dentro de você. Isso vai florescer de maneira muito natural, de maneira orgânica e não de maneira forçada. Isso que Tiago está dizendo aqui. Bom, moral da história, já para te concluir, porque o tempo urge, né? Moral da história, a verdadeira sabedoria mostra-se em virtudes que favorecem a comunhão em vez da divisão. Então, a verdadeira sabedoria, ela vai se mostrar, ela tem virtudes. Você pode vê-la manifestando em comunhão e não divisão. Comunhão no lar, comunhão no trabalho, comunhão na família, comunhão também na igreja. Bom, desafio do Léo aí, aplicação final, né? O que a gente pode pegar de tudo isso que a gente falou? Seja sábio, né? Mas olha, lembre-se, 2 tipos de sabedoria. Sabedoria terrena e espiritual. O fim é você, os seus ganhos. Sabedoria de Deus, o fim é a glória de Deus. O fim é a manifestação do poder de Deus, é o evangelho de Deus. Então, diferença de construção aí, seja sábio, mas seja sábio
do ponto de vista de Deus, né? Ou a sabedoria lá do alto. Tá certo, meu povo? Hora de orar. Vamos fazer isso. Se você puder, pare um instante o que está fazendo. Vamos juntos buscar a Deus em oração, como eu faço toda sexta-feira. Pai Nosso, para a gente começar a ir bem. Aliás, começar. Para terminar bem a semana de devocionais e terminar também a nossa maratona bíblica. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Então é isso. Terminamos a nossa maratona bíblica, terminamos a semana de devocional, terminamos a leitura completa da Bíblia. Segunda-feira, imersão, mergulho nas Escrituras. A gente vai começar ali a partir de Gênesis. Segunda, a gente vai tratar Gênesis 1, a criação. Então, a gente começa então, na segunda-feira essa imersão bíblica, tá bom? Deus te abençoe. Ótima sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.